Bom, ô Aninha, vamos para Brasília, é isso? Vamos para É Brasília. o João Pedro Melo que está com a gente? Exatamente. Deixa eu só dizer uma coisa, porque o João hoje ele participou com a gente lá no Bora Brasil de forma excepcional e ele foi muito elogiado pela nossa equipe de retaguarda. O pessoal da televisão, lá da TV Band, me procurou depois para elogiar o João Pedro Melo. Eu falei, olha, eu já conheço ele há um bom tempo, ele participa diariamente com a gente lá na Rádio Bandeirantes e já sabia do talento dele. Então, preciso fazer esse comentário aqui, até mesmo para o João, use isso como um incentivo, porque é um cara muito bom mesmo e tem muito a crescer dentro da profissão. Pois não, Ana? Vamos lá, então, direto para Brasília, porque é ele mesmo que está acompanhando a CPI da Covid-19 no Senado. Falou agora há pouco o presidente, da CPI, o Omar Aziz, e agora falando o Eduardo Girão, senador do Podemos. Fica aí com um elogio como incentivo para acompanhar esta longa sessão no Senado de hoje, hein, João? Boa tarde para você. Oi, João. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham. Nossa, muito obrigado pelo elogio, fico lisonjeado. Mas olha, a gente está acompanhando essa questão da CPI do Senado Federal aqui com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e sobre essa questão, o que a gente tem a dizer? Já tivemos polêmica logo de cara. Na hora que começou a sessão, o pessoal da base governista acabou entrando ali com as chamadas questões de ordem, que fazem parte do kit obstrução. O que é que eles pediram? Eles pediram que alguns senadores que são membros de duas comissões ao mesmo tempo não pudessem participar dessa CPI da pandemia. E qual era essa outra CPI que os senadores faziam parte? A CPI da Chapecoense. Só que essa comissão está parada desde 2019. Então a expectativa é de que esses senadores peçam desligamento dessa CPI para poder participar de fato da CPI da pandemia. Bom, isso gerou, claro, muito pano para manga, muitas discussões com relação ao procedimento que seria adotado. E aí depois o senador Otto Alencar, que era quem estava na presidência da CPI da pandemia, conseguiu seguir com a eleição. Então, já tivemos a eleição, foi eleito para a presidência o senador Omar Aziz, para a vice-presidência Randolph Rodrigues. E aí tivemos uma outra polêmica em relação à relatoria dessa comissão. Desde ontem estava sendo ventilado o nome do senador Renan Calheiros como relator dessa CPI da Covid, mas uma decisão judicial diz que ele não poderia exercer essa função, alegando principalmente conceito de interesses ou conflito de interesses, já que o senador Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Diante disso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, enviou um ofício destacando o seguinte, que essa não era uma decisão judicial, e sim do presidente da comissão, por se tratar de uma atividade legislativa. E aí, agora há pouco, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão do juiz Charles Frazão de Moraes e disse que o senador Renan Calheiros pode sim ser relator dessa CPI da Covid. Com isso, ele já foi indicado então por Omar Aziz e a tendência é de que amanhã apresente o plano de trabalho dessa CPI. Com relação a toda essa questão, a gente teve principalmente o comentário do senador Randolph Rodrigues, que criticou essa liminar de ontem. A esdrúxula decisão judicial de ontem, decisão precoce, sem eficácia e talvez com consequências imprevisíveis, assemelha-se a algumas recomendações de tratamento que deram em relação ao enfrentamento à pandemia. O que foi argumentado aqui para impedir a designação de algum senador, e olhe, pasme, eu ouvi aqui alguém argumentar que era para também impedir de participar da CPI. Aí já é mais grave, é impedir algum colega senador do exercício do mandato. E quando parecia que a situação estava resolvida, que a gente não teria mais nenhum tipo de conflito, aí tivemos mais um. Senador Flávio Bolsonaro, que não faz parte dessa comissão, esteve na reunião e defendeu o seguinte, que essa CPI não deveria ser instalada agora. Segundo ele, esse não é o momento de uma comissão desse tamanho com relação a essas investigações. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar
e fazer com responsabilidade esses trabalhos. O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. Pois é, Joel, Ana e também a todos que nos acompanham, a expectativa é o seguinte, é de que o plano de trabalho seja apresentado hoje pelo senador Renan Calheiros. Os senadores, membros dessa comissão, vão ter aí 24 horas para avaliar esse plano e aí amanhã eles se reúnem para votar se esse plano estará aprovado ou não. Ainda não tem um horário para a sessão de amanhã, mas a gente já sabe que ela de fato vai ocorrer aqui no Senado Federal. É isso aí, João. Muito obrigado, viu? Qualquer novidade aí, por favor, nos avise. E certamente, pode esperar, teremos muitas novidades nos próximos dias. Essa CPI, ela já começa quente e certamente nós teremos coisas importantes a serem investigadas, compartilhadas com os nossos ouvintes, porque há muita coisa mesmo a ser investigada, nós sabemos muito bem disso. Não é somente as ações que serão investigadas, mas principalmente a falta de ação. Exatamente. Não é? Tem muita... Você deixar de agir é você pecar também, é você agir de forma errada, é você permitir que algumas coisas acontecessem sem a necessidade de determinado fato ou determinados fatos terem acontecido. Um exemplo é Manaus, a falta de oxigênio. A falta de ação fez com que o oxigênio acabasse faltando por lá. Fez com que pessoas morressem asfixiadas. Então, essas coisas todas têm que ser passadas a limpo mesmo, principalmente para evitar que daqui para frente os problemas se repitam. Nós sabemos que viveremos uma terceira onda, é inevitável isso. E para que a terceira onda não seja tão penosa como a primeira onda foi, como a segunda onda está sendo, nós precisamos corrigir esses problemas. Então, por isso que é legal passar limpo, para deixar todo mundo, para te falar a verdade, que tem a caneta na mão, mais esperto, mais ligado, com mais responsabilidade com o povo. Agora, João, rapidinho, porque eu sei que você está enrolado por aí também, previsão de depoimentos nessa CPI, a gente já tem alguma? Olha, por enquanto o que a gente já sabe, né, de depoimentos é que teremos todos os ex-ministros do governo Bolsonaro sendo convocados para prestar depoimento aqui. Então a gente vai ter o Luiz Henrique Mandetta, teremos o Nelson Teich, também o Eduardo Pazuello, e aí depois de ouvirem esses três, partiremos para o atual ministro da Saúde. Devemos vir também o Marcelo Queiroga aqui nessa CPI, né? A tendência é de que essas questões comecem já na semana que vem, mas todo esse plano deve ser apresentado pelo senador Renan Calheiros ainda hoje. Não sabemos qual vai ser a ordem, se primeiro vai ser de fato Mandetta, ou se será o Teich, ou de repente o Pazuello, mas a gente sabe que esses são depoimentos que estão na mira dessa CPI. A gente vai continuar acompanhando para saber de fato qual vai ser a ordem aí, quais serão os depoimentos, os primeiros depoimentos a serem colhidos por essa comissão parlamentar de inquérito. Espero que não haja uma politização exacerbada dessa CPI. Porque alguma vai ter, inevitável, né? Por isso que eu falei exacerbada, porque, minha gente, os fatos têm que ser investigados e ponto. Espero que não haja interferência política, politização mesmo, como tem acontecido, infelizmente, recentemente, com muitas coisas. E se houver e a gente começar a perceber algum tipo de politização, é claro que faremos uma análise aqui, é claro que colocaremos isso de forma bem clara para todos vocês. Eu não tenho que ficar politizando coisa nenhuma. João, muito obrigado, um abraço. Valeu, a você. Valeu, pessoal, um abração, bom trabalho a todos.